Olá! Hoje a gente vai decodificar um livro bem peculiar. Um livro que as pessoas mais ricas da história leram, só que em silêncio. É um tipo de manual que não se encontra na prateleira de negócios, mas que revela a mecânica por trás da prosperidade de verdade. E não estamos falando de nenhum best-seller moderno de autoajuda, não. É um texto milenar, sabe, que está bem debaixo do nosso nariz, chamado Eclesiastes. O ponto aqui não é sobre esperar o milagre cair do céu, mas sim sobre entender como a máquina funciona. Então, o lance é o seguinte: essa nossa análise não é sobre ter fé cega, mas sobre entender a mecânica da prosperidade. A gente vai deixar de lado aquela motivação superficial para focar nos princípios, nas leis universais que de fato governam o sucesso. É sobre como as coisas funcionam na realidade. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. O autor de Eclesiastes foi Salomão, que foi muito provavelmente o homem mais rico que já pisou na Terra. E ele escreveu este livro lá no auge, sabe? Depois de ter e testar absolutamente tudo que o dinheiro podia comprar. E a conclusão dele? A maioria das pessoas passa a vida perseguindo o vento, correndo atrás de uma ilusão. E olha, isso não é pessimismo, tá? É a clareza de quem já viu o jogo por dentro. E aqui tá a primeira camada do código. Salomão revela uma coisa fundamental. O sucesso não é garantido para os mais rápidos, nem para os mais fortes ou inteligentes. Tudo, absolutamente tudo, se resume a duas variáveis críticas: tempo e oportunidade. Dá para ser a pessoa mais preparada do mundo e ainda assim perder o jogo por não entender esses dois fatores. Agora, vamos aprofundar na primeira variável, o tempo. Essa é a verdadeira moeda que separa quem prospera de quem só se cansa. Porque, vamos combinar, existe uma diferença gigantesca entre estar ocupado e ser eficaz. Esse slide aqui mostra o contraste perfeitamente. De um lado, o esforço vazio, a tal da vaidade. Imagina tentar vender casaco de lã no verão do Rio de Janeiro. O esforço pode ser gigante, o trabalho duro, mas o resultado vai ser zero. Agora, do outro lado, tem o movimento certo. É sacar que a estação mudou e oferecer o produto certo na hora certa. O segredo não está na força, está no timing. E essa ideia de timing nos leva direto para a segunda camada do código. A prosperidade não é uma linha reta, ela é cíclica. Tudo na vida, nos negócios, nos mercados, tudo se move em estações, em ciclos previsíveis. Quem não entende isso, vive sendo pego de surpresa. Primeiro, o tempo de plantar. Pensa nisso como o comecinho de um negócio novo. É a hora de investir grana, de regar as sementes de novas ideias, mesmo sem nenhuma garantia de colheita. Tentar colher agora seria como arrancar a planta antes dela dar fruto. E não fazer nada, bom, é deixar o campo vazio. Depois, claro, chega o tempo de colher. É aqui que aqueles investimentos lá de trás dão resultado. É o momento de vender as ações que subiram, de fechar aquele contrato gigante que foi negociado por meses. Continuar plantando agressivamente nessa fase é como ignorar a fruta madura na árvore e deixar ela apodrecer. Em seguida vem o tempo de guardar. Depois de uma venda grande ou uma colheita farta, a prudência manda consolidar os ganhos. É a fase de pagar dívida, construir uma reserva de emergência, fortalecer as bases, sabe? Quem pega todo o lucro para expandir sem parar nesse momento, geralmente não sobrevive à próxima crise. É a preparação para o inverno. E por fim, o tempo de lançar fora. Olha, tão importante quanto saber o que comprar é saber o que vender. Essa é a fase de cortar os projetos que não dão lucro, de se livrar dos investimentos que não estão performando. Para quê? Para abrir espaço e liberar capital para o novo ciclo de plantio. É a poda, que é necessária para o crescimento que vem depois. Entender os ciclos lá fora é metade da batalha. A outra metade é aqui dentro. A terceira camada do código mostra pra gente que a prosperidade não é algo para ser conquistada, mas sim algo para ser desbloqueado internamente. Isso nos leva a um conceito-chave: vaidade. Em Eclesiastes, isso não quer dizer desânimo ou pessimismo. É libertação. É entender que nenhuma promoção, nenhum carro novo, nada disso pode preencher um vazio interno. Quando se entende isso de verdade, a pergunta muda. Deixa de ser o que eu preciso ter e passa a ser quem eu preciso ser. A pessoa para de agir por necessidade e começa a agir a partir de um lugar de poder e paz. A maioria das pessoas não é pobre por falta de trabalho. É por estar bloqueada. Bloqueios como a mentalidade de escassez, o medo de arriscar, o orgulho que impede de pedir ajuda, ou aquele apego a métodos que já não funcionam. Tudo isso impede o fluxo da prosperidade. A sabedoria aqui é que o trabalho não é acumular mais coisas, mas sim remover esses bloqueios. Com a mentalidade desbloqueada, a gente pode finalmente passar para a camada final do código, as jogadas estratégicas. São ações práticas, diretas, que Eclesiastes nos entrega para a gente navegar nesse jogo da prosperidade.
A primeira jogada estratégica pode ser resumida em um único número: 2. Sozinho, o alcance é sempre limitado. A verdadeira força, a verdadeira escala, vem da multiplicação. Esse versículo ilustra o ponto de forma brilhante, né? Ninguém constrói uma riqueza significativa sozinho, é impossível. Parcerias estratégicas, mentores, alianças, a força não está em fazer tudo, mas em saber com quem andar. Não é sobre quantidade de gente, é sobre a qualidade das conexões. A segunda jogada é a diversificação. O texto aconselha repartir a porção em 7 e até em 8 partes, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso é pura gestão de risco. Aquele velho ditado de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Não é sobre ter medo, é sobre prudência estratégica. E a terceira jogada é uma mentalidade. Eclesiastes diz que é melhor um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato. Jovem aqui não tem a ver com idade, mas com perspectiva. É ter a mente aberta, aquela fome de aprender, a flexibilidade para mudar de rota. A prosperidade pertence a quem se mantém adaptável. Certo, então, como a gente junta tudo isso? O Código de Eclesiastes pode ser resumido numa fórmula bem simples e poderosa. 3 passos para se alinhar com o fluxo da prosperidade. Primeiro, reconhecer o tempo. Isso é ter percepção, é sair do piloto automático e observar os ciclos ao redor. Segundo, agir no tempo. Isso exige coragem, é não deixar o medo paralisar quando a oportunidade bate na porta. E terceiro, confiar no processo. Isso é ter fé em movimento. É fazer a sua parte, plantar, trabalhar e confiar que a colheita vai vir como uma consequência natural desse alinhamento. Isso tudo nos deixa com um pensamento final. E se a prosperidade não for uma montanha a ser escalada ou um prêmio a ser conquistado? E se for simplesmente um estado de alinhamento com os princípios que já governam o universo? A pergunta então muda completamente. Deixa de ser o que eu preciso fazer para conseguir e passa a ser onde será que eu estou desalinhado?